Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo nesta noite, iniciando mais uma obra, capítulo 1 da obra Nos Domínios da Mediunidade. E desde já nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a espiritualidade boa e amiga, aos trabalhadores incansáveis do bem, que possam nesse instante unir nossos pensamentos, fazer com que nós possamos sentir a presença mental, emocional de cada companheiro que sintoniza neste momento para o estudo desta obra tão profunda sobre a mediunidade. Permita, Senhor Jesus, que possamos absorver o máximo desse conteúdo, que possamos renovar nossas ideias e aprimorar-nos para o trabalho. Dai-nos, Senhor, a certeza e a confiança da presença dos benfeitores ao nosso lado, nos inspirando, abrindo nosso entendimento para que possamos caminhar de forma segura mediante as propostas que a doutrina espírita nos concede. Muito obrigado, Senhor, por mais esta tarde de estudo, por mais essa reflexão. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. E hoje, como nós falamos, nós vamos começar o capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade. É para nós uma grande alegria estarmos iniciando uma obra específica sobre a mediunidade, a tal ponto que ela nos concede uma viagem interior dentro desse primeiro capítulo, dentro dessa primeira proposta, para que a gente também faça uma avaliação. Se estamos nós caminhando de acordo com a proposta da doutrina espírita, ou se precisamos de uma reflexão, se precisamos renovar alguns conceitos, mudar algumas rotinas, que vamos permitindo naturalmente que venha impregnar o trabalho mediúnico. Então começa André Luiz a falar para nós dentro desse capítulo que, indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aí ele começa, Aulus, que é o instrutor espiritual desta obra, ele faz uma definição interessante de mediunidade como um problema dos mais sugestivos. Problema porque ela ainda não está definitivamente estudada, definitivamente equalizada. A mediunidade ela é dinâmica, ela está sempre em evolução. Ela acompanha a evolução do pensamento dos homens. Então, se nós, que estamos dentro dessa proposta de estudo e de trabalho, não estivermos também buscando evoluir, não estivermos expandindo a nossa consciência, ela sempre será um problema. As casas espíritas que não estiverem voltadas para esse propósito de estudo, de aprimoramento do grupo mediúnico, terá na mediunidade um problema. E ele coloca para nós, problema dos mais sugestivos. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito. Olha que interessante ele fazer uma colocação dessa há 70 anos atrás. Aproxima-se da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Quantos estudos nós já vimos que amor e sabedoria são as asas dos anjos? Que uma sem a outra não nos deixa completo, não nos faculta voos para uma dimensão maior do pensamento. Então nós temos que desenvolver a sabedoria e o amor. E nós temos uma religião cósmica do amor e da sabedoria. Que religião é essa? De que será que Aulus está falando?
Ainda coloca assim: e de certo precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. É o primeiro parágrafo desse estudo, né, desse capítulo. Quando ele fala em religião cósmica do amor e da sabedoria, nós paramos para meditar um pouco. Que religião é essa? Ele está falando de doutrina espírita? Não no texto. Ele está falando de alguma instituição religiosa? Então nós buscamos no Livro dos Espíritos, na questão 842. Allan Kardec, que estava nesta época já, revisando, codificando a doutrina espírita, faz a seguinte pergunta: todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como a tal? O que Kardec pergunta aqui? Se todas as religiões dizem estar com a verdade, qual que tem a maior parcela? Qual que pode ser considerada a religião cósmica do amor e da sabedoria? E os espíritos respondem: será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, pratica a lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Então, se é a doutrina espírita a religião que nos torna homens de bem, ela é para nós a religião cósmica do amor e da sabedoria, porque ela nos faz estudar e desenvolver as asas da sabedoria, mas também desenvolver o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a uma causa, e aí nos torna completos. Então, Aulos começa fazendo-nos uma meditação sobre a nossa postura dentro da fé que professamos. E termina ainda o capítulo dizendo, o parágrafo: o orientador de feição nobre e simpática recebera, a pedido de Clarencio, para um curso rápido de ciências mediúnicas. O que André Luiz está falando? Que Aulos estava recebendo ele e Hilário Silva, a pedido de Clarencio, ministro de nosso lar, para que ministrasse a eles um curso rápido de ciência mediúnica, que é esta obra que nós vamos estar estudando. E ele começa a descrever, então, quem era Aulos. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Então, na opinião de Clarencio, ministro de nosso lar, Aulos é um dos companheiros mais, como ele usa até o termo aqui, dos companheiros mais competentes no assunto mediunidade. Ele é um especialista. É alguém que estudou profundamente e praticou profundamente a mediunidade. Então ele não está trazendo conceitos novos, e sim experiência de vida e de trabalho. Aulos, diz André Luiz, nos acolhera com afabilidade e doçura, relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Hilário e eu não conseguimos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Então agora ele começa a conhecer Aulos e diz para nós: alinhava-se nele, no instrutor, substanciosa riqueza cultural
e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação o vê-lo reportar-se às necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio que desce a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Nós até destacamos algumas palavras porque faz parte da personalidade desse orientador espiritual. Apesar de toda a sua cultura, ele descia à condição de um enfermeiro com a alegria de ajudar e salvar, para a alegria de ajudar e salvar. Então não era uma pessoa afastada do problema, ou afastado das condições, das misérias humanas oferecidas dentro de trabalhos de ordem mediúnica. Era um orientador que estava sempre próximo, sempre presente, sempre trazendo uma proposta nova. E se ele não encontra nos trabalhos mediúnicos uma forma de manifestar-se, de orientar, é porque são os trabalhos que por ora estão com as portas fechadas à orientação da espiritualidade. Então ele era como se fosse um pai carinhoso que tinha esse cuidado com seus filhos, através da sua cultura, da sua vivência, uma atitude de direcionar todos aqueles que querem se empenhar dentro desse trabalho mediúnico. Interessava-se pelas manifestações, pelas experimentações mediúnicas, desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Então ele foi, conheceu Mesmer. Mesmer para nós é muito importante, que ele é talvez o pai do magnetismo, por ter trago o magnetismo como ciência, por ter feito diversas curas através da imposição das mãos, através das banheiras de água magnetizada. E a gente tem essa relação muito próxima com o magnetismo, porque Allan Kardec também foi magnetizador. Também estudou o magnetismo durante muito tempo. Então nós temos que Mesmer é uma referência no tratamento magnético. E ele conheceu Mesmer, desde 1779. No século passado, reencarnando-se no início do século passado, lembremos que esse livro, ele retrata justamente o que? 1939, 1940, então início do século passado, ele está falando do início de 1800. E ele conhecera Allan Kardec, as realizações de Allan Kardec de perto, na codificação da doutrina espírita. Claro que Aulos é um pseudônimo, não fala o nome exato desse orientador espiritual. Mas ele afirma para nós que, reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do espiritismo e privara com Garnier, com Balzac, com Théophile de Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo nos moldes científicos da Europa. Então você vê, se nós pegarmos Théophile de Gautier, Balzac, que eram escritores e que também foram contemporâneos de Kardec, a gente traça mais ou menos uma personalidade para Aulos. Era alguém profundamente sábio, que tinha uma cultura muito grande, que se interessou pelo magnetismo, que apreciou de perto as realizações de Kardec, quem sabe esteve presente às reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, às evocações, ao trabalho de psicografia amplamente divulgado. Era alguém, com certeza, que tinha grande experiência na parte mediúnica. No mundo espiritual, continua André Luiz, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo. Então a gente até colocou assim, a vida continua, fazendo referência à última obra de André Luiz, porque a vida ela não é interrompida com a morte. A morte simplesmente muda a dimensão da expressão da vida. E aquilo que ele fazia aqui, junto a Kardec, junto a toda aquela pleide de espíritos que
que trabalharam na codificação, ele continuou no mesmo rumo, palavras de André Luiz, observando e trabalhando em seu apostolado educativo. Então, era alguém que continuou se aprimorando. Ele não tinha apenas observação e cultura, mas ele tinha, acima de tudo, prática e conhecimento. Porque há muitas pessoas que dizem, o estudo é de uma forma, na hora da prática é totalmente diferente. São pessoas que desconhecem a doutrina espírita. Porque a prática mediúnica é o estudo do livro dos médiuns aplicado. Não há diferença. Se alguém acha alguma diferença, encontra alguma diferença, é personalismo, é achismo, ou são uma série de práticas que não são espíritas. Aí nós temos a prova de alguém que trabalhou ali no meio, foi ao mundo espiritual, continuou trabalhando, observando e aprendendo, e retorna para fazer um curso de ciência mediúnica. Continua André Luiz descrevendo Aulos, né? Dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, isto é, há mais de 30 anos, comentava o otimista, as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências que se fazia portador. Então, quando André Luiz tem contato com Aulos, ele já trabalhava pelo programa de espiritualização do Brasil, que está no mundo espiritual, que está sendo implantado, mesmo que a gente não tenha essa ciência do como, né, até que ponto está sendo alcançado, porque se Chico Xavier, se Divaldo Franco, se outros grandes nomes implementaram esse plano, nós espíritas às vezes deixamos de lado, não nos dedicamos tanto à espiritualização pessoal, que seria com certeza parte da aplicação desse plano. Mas a verdade é que quando André Luiz conhece Aulos, ele tinha quase que 200 anos de pesquisa e trabalho no campo da mediunidade. Então nós entendemos por que Clarencio escolhe ele para trazer a André Luiz um conhecimento válido sobre mediunidade. E nós que estamos estudando essa obra, estamos herdando parte dessa cultura de Aulos, aproveitando as questões que são levantadas, justamente porque ele tem um recurso muito grande e vai trazer para nós uma segurança muito grande para os trabalhos de ordem mediúnica. Continua André Luiz. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondia a essa ou aquela indagação. Conhecíamos, sim, informamos, respeitosos em dado momento, alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto, com a simplicidade possível. Em ocasião, diz aqui André Luiz, em outras ocasiões, estudáramos ao de leve, alguns fenômenos de psicografia, incorporação, materialização. No entanto, isso era muito pouco face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma. Quando ele fala isso, ele já tinha trago à luz o livro Os Mensageiros, onde ele tem contato com médiuns que se preparam no mundo espiritual para reencarnar. O livro Missionários da Luz, que ele acompanha um trabalho de psicografia, um trabalho de psicofonia, e todas as dificuldades que estão por trás disso são leituras excelentes para médiuns que estão em trabalho, porque vão ver como que há toda uma preparação para esse trabalho e, ao mesmo tempo, todas as dificuldades que surgem, que são geradas pelos espíritos obsessores, que não querem que esse trabalho venha à luz. Então, cria uma série de impedimentos, uma série de dificuldades para que a gente perca o equilíbrio, o senso de responsabilidade e desista da proposta do trabalho.
O anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos. Colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava como humilde, como sendo alguns apontamentos. Então, olha só, né? Toda uma obra dessa para aulas ainda são alguns apontamentos. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Gente, olha que interessante. Está lá André Luiz, Hilário, o instrutor Aulos, conversando sobre essa proposta de vir à Terra e acompanhar uma série de trabalhos mediúnicos. E Aulos levanta a questão, olha, nós vamos ter uma palestra. Essa palestra é para encarnados e desencarnados. Eu gostaria que vocês participassem, porque eu reconheço nela, palavras dele aqui, oportunidade e valor. Nós citamos aí o livro Missionários da Luz, que André Luiz fez algumas pesquisas sobre mediunidade, e nesse livro Missionários da Luz há uma palestra no mundo espiritual que o instrutor Alexandre faz, e ele busca, vários encarnados que trabalhavam nas casas espíritas, que trabalhavam no estudo da mediunidade, para reunirem e conversarem sobre as propostas, para continuarem o seu estudo num nível superior. E dos 300 trabalhadores cadastrados, apenas 30 apareciam regularmente. Apenas 10% se desvencilhava das preocupações, das paixões, dos pensamentos, para vislumbrarem uma vida espiritual já ainda encarnado, mas no desdobramento do corpo físico de forma saudável. E aqui não é diferente. A palestra no mundo espiritual, o espírito Albério faz a palestra e poucos encarnados participam. Poucos. E por que são poucos que participam? Porque a maioria não se prepara para o desdobramento do sono. A maioria não se prepara com uma meditação, com uma leitura edificante, com uma prece, com uma reflexão evangélica antes de dormir. Hoje nós estamos quase que viciados aos componentes eletrônicos, a programas, a filmes, a redes sociais, e dormimos em cima dessa proposta que faz um congestionamento das nossas próprias ideias, não permitindo que haja um desdobramento natural e que nesse desdobramento natural, por afinidade, possamos escolher caminhos aos quais, em várias oportunidades, somos convidados, mas não vamos ao festim de bodas. Lembra-nos do Evangelho, Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos realmente respondem ao convite. E porque não havia tempo a perder, diz André Luiz, seguimo-lo prestamente. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, de quem se dispunha a iniciar a palestra. Então eles estavam em nosso lar conversando, foram agora ao Ministério das Comunicações, conheceram esse outro instrutor, de nome Albério, e Albério vai fazer uma palestra, onde nós retiramos boa parte que está nesse capítulo para as reflexões de como estamos abrindo o nosso entendimento nos domínios da mediunidade. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos, em muda expectação. Então, se no livro Missionários da Luz dos 300 apenas 30, aqui também são dezenas. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou a tribuna sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão conversando conosco em tom fraternal. E aí ele abre para nós a sua palestra,
com a seguinte questão. Meus amigos, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então ele começa a colocar para nós que a mente, ela é a base dos fenômenos mediúnicos, ela é a base de fenômenos anímicos, ela é a base de fenômenos paranormais, ela é justamente o órgão de manifestação do espírito. Ela é o órgão que registra o pensamento. Ela é a exteriorização do princípio inteligente. Então ele começa a chamar a atenção que a nossa mente é participativa. Ela é o foco que recebe a influenciação e ao mesmo tempo que emite a influenciação de ondas e energia. E aí a gente vem estudando uma série de questões sobre a neurolinguística, das afirmações, né, que a gente cria sintonias através da mente, porque ela está na base. A partir do momento que se pensa, se faz conexões. E ele continua dizendo para nós: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossas condições de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro dos limites da nossa evolução espiritual. E aí a gente começa já a entrar no pensamento profundo desse instrutor Albério. Primeiro ele coloca o universo a estender-se no infinito, é exteriorização do pensamento divino. Então, se a gente pudesse traduzir assim de forma muito superficial, quando Deus pensa, o universo expande. É o que ele está afirmando. O universo é exteriorização do pensamento divino. O universo é perfeito. As leis que regem o universo são perfeitas. Nós temos um depoimento do Divaldo muito bonito que ele fala, né, num desdobramento que ele fez, ele olha a Terra, né, suspensa no vazio. Não tem nada que segura nem em cima, nem embaixo, nem do lado, e ela viajando no universo, totalmente presa visivelmente no nada. E ele se encanta com aquilo ali, e Joana diz, é o amor de Deus, é a perfeição desse pensamento que sustenta tudo isso. E aí ele vai mais a fundo, Albério, dizendo, de cuja essência, está falando do pensamento divino, de cuja essência partilhamos nós, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Olha, é um tratado de física quântica essa frase. Que ele está falando para nós que nós somos raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite da evolução espiritual de cada um. Nós somos uma expressão do pensamento divino na condição de um raio consciente da eterna sabedoria. Imaginemos, né, André Luiz, ouvindo isso pela primeira vez, sem conhecimento espírita, o encantamento que essa frase proporciona. Se para nós que já vemos estudando pouco a pouco e começamos a perceber a criação divina nas ondas mentais do Criador, nós também somos ondas criadas pelo pensamento divino e que expressam raios de consciência. E aí ele continua dizendo para nós, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então ele começa a colocar para nós que nós estamos mergulhados numa substância viva.
são palavras dele, da mente de Deus. Poxa, mas o que é uma substância viva da mente? Vive é aquilo que tem movimento. É aquilo que expressa vida. Então essa substância é viva porque ela é dinâmica. Ela gera os fenômenos, né, das superestruturas dos astros, como ela gera os fenômenos da infraestrutura subatômica. E nós estamos nesse meio, mergulhados nesse intervalo entre o máximo e o mínimo da criação em matéria de forma, mas expressando a mente de Deus. E aí a gente pode parar para perguntar, mas o que isso tem a ver com mediunidade? A palestra é sobre mediunidade, mas ele começa a nos chamar a atenção sobre a nossa essência como ser criados para toda uma condição e, ao mesmo tempo, saber usar os recursos que temos para dar sequência a essa mesma criação. Continua ele falando para nós. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Então, quais são os poderes do ser humano? Criar, desenvolver, nutrir e transformar. Gerar uma ideia, desenvolver, alimentar e transformar. Então, nós podemos criar, por exemplo, a paz, o amor, a harmonia, a esperança. Mas nós também podemos criar a discórdia, a inveja, o desejo sem limite, a infelicidade. Porque nós criamos ao tempo todo. A partir do momento que pensamos, estamos criando. E às vezes esse pensamento é estimulado por todo um circuito de mentes que estão alinhadas ou de mentes obsessivas que são convidadas para a nossa condição a conviverem, a coabitarem na nossa mente. Nós começamos a desenvolver esse pensamento, a desenvolver essa ideia. E à medida que ela vai se desenvolvendo, nós vamos gerando novas ideias que vão nutrindo e elas vão se transformando a tal ponto que materializam na nossa vida. Imaginemos isso numa condição de doença. Nós criamos uma neurose, uma doença mental. Achamos que estamos com algum tipo de distúrbio. E vamos desenvolvendo essa ideia maquinalmente, acreditando, vivenciando aquela doença, nutrindo, pesquisando cada vez mais as condições, os sintomas e vivenciando aqueles sintomas porque eu acredito que eu estou doente, eu transformo a saúde do meu corpo dentro daquilo que eu pensei e me torno doente. É o que diz a Organização Mundial de Saúde. Doenças não existem, existem doentes. Ao mesmo tempo, eu estou com uma condição negativa, com uma limitação e começo a criar uma condição positiva de vida, de saúde, de bem-estar. Então nós vamos criando, desenvolvendo e transformando as nossas próprias condições, nossos próprios recursos em recursos saudáveis. E ele fala, filhos do Criador. Nós não somos um raio pensante? Dele, do Criador, herdamos a faculdade. Deus, na expressão do seu pensamento, cria, desenvolve, nutre e transforma o universo. Nós também comandamos um universo celular do nosso corpo, comandamos um universo atômico que compõe toda a constituição, todos os corpos que nos fundem, e estão sob o domínio da nossa mente. Então, na nossa consciência, é um Deus que comanda toda essa estrutura e que tem um livre-arbítrio de escolher quais são seus caminhos. Então, Albério começa a colocar todas as pessoas que ali estavam, encarnados e desencarnados, na condição de co-criadores mentais da sua própria vida, de co-criadores mentais da sua própria essência, de pessoas que determinam com seu pensamento,
parâmetros entre saúde e doença, bem-estar e dificuldade. Abre os olhos de todos eles a uma condição de responsabilidade para a vida. E continua narrando André Luiz. Naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a genitude, poderemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade um ambiente psíquico que nos é particular. Então, o que ele está colocando para nós? Naturalmente, presos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos. Há muitos que vão ler essa proposta do Espírito Albério e não vão se tocar. Não vão se sentir motivados, responsáveis. Outros não vão nem acreditar. Vão achar que isso daqui é uma ficção. Mas para alguns ela vai fazer sentido, porque cada um está circunscrito a uma posição espiritual diferente. Aqueles que têm uma visão espiritual mais avançada, mais livre do materialismo, conseguem entender a proposta que está sendo colocada. E aí, embora a sua posição seja ainda insignificante comparado aos que atingiram a angelitude, nós poderemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento. Então, independente que eu acredite ou não, isso é mecânico. O pensamento gera energia e essa energia atua em torno de nós. Eu posso nem acreditar, eu posso não ter nem entendimento, mas isso é da mecânica do próprio ser espiritual. Nós temos em nós essa propriedade de criar e criamos com o pensamento. Qualquer obra que se faça, qualquer obra da engenharia, da culinária, do trabalho manual, ela parte primeiro do pensamento. É ele que gera os recursos que vão ser aplicados para materializar alguma coisa. Então a mente ela está na base não só do fenômeno mediúnico, mas de todos os fenômenos da vida. A nossa vida é mental. Cada mundo, continua André Luiz citando a palestra de Albério, possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas realidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Então aqui ele faz uma comparação muito interessante quando ele fala que cada mundo possui um campo de tensão eletromagnética. Essa tensão eletromagnética, esse campo eletromagnético que cada mundo tem, ele é um campo de proteção. Nós temos, por exemplo, na Terra, o campo eletromagnético, que nos protege da tempestade solar e de várias outras questões que ele está ali justamente para evitar que a temperatura superaqueça demais, que a gente possa ter condições para esse tipo de vida dentro da dimensão que estamos vivendo. A alma, e cada alma se envolve num círculo de forças vivas. Novamente ele usa esse termo. Forças vivas, forças dinâmicas, forças que estão em constante modificação, que lhe transpiram, e aí ele usa um termo profundo, do hálito mental. Da mesma forma que nós temos um hálito que é uma intimidade do nosso corpo físico que exterioriza através do ar que nós respiramos, que pode ser agradável, que pode ser desagradável por N condições de higiene e patologias, nós também temos um hálito mental.
E esse hálito mental, ele exterioriza a essência do nosso pensamento, das nossas atitudes e das nossas palavras. Então, uma pessoa que é boa por natureza tem um hálito mental extremamente agradável. Quando você chega perto dela, você sente toda uma emotividade, como acontecia com Chico Xavier, por exemplo, que a uma certa distância as pessoas ficavam mobilizadas intimamente, olhando para ele, sentindo-se atraídas, como Jesus, né, na carta do senador Públio Lentulus, quando ele afirma ao imperador Tibério que aqueles que olhavam para ele eram obrigados ou a amá-lo ou a temê-lo, era o hálito mental. Entravam próximo daquele campo, né, como nós estudamos o campo de Einstein, daquele campo que exterioriza a intimidade da sua essência espiritual e ficam totalmente inebriados. Mas também existe o hálito mental desagradável, da pessoa leviana, da pessoa que tem algum tipo de vício, né? Da pessoa que tem algum tipo de dificuldade de manter o pensamento elevado, das pessoas libertinas. Essas pessoas, elas exalam de si toda uma energia desagradável, desequilibrada, desestruturada, que contamina quem estiver próximo. Se a gente não se mantiver vacinado contra aquela proposta mental, daqui a pouco a gente está sintonizando, rindo, aplaudindo, batendo palma e achando que aquilo ali realmente é o normal. Estamos transformando o nosso hálito mental no hálito mental do desequilibrado que está à nossa volta. Estamos nos contaminando com toda uma mente contaminada. É importante a gente colocar isso porque se o campo de tensão eletromagnética de um planeta o protege de agressões, o nosso hálito mental também nos protege. Se ele for, igual nós temos aí na imagem do halo energético, um campo, um hálito mental equilibrado, nenhuma vibração desequilibrada vai chegar até mim. Porque não há sintonia. Ela aproxima-se desse campo mental e é repelida. São campos magnéticos diferentes. Agora, se eu estou com o meu campo mental desequilibrado, qualquer campo mental desequilibrado, hálito mental desequilibrado, vai encontrar sintonia plena, reciprocidade magnética, e vai haver uma troca constante. Assim é o processo da obsessão. Eles se aproximam de nós e, de repente, o nosso hálito mental é desagradável ao obsessor. Porque a pessoa está esforçando, está tentando, está buscando. Mas como a gente ainda está nas primeiras tentativas, né, e a nossa boa vontade ainda é extremamente pequena, nos primeiros empecilhos a gente tomba, deixa cair o padrão mental, e quando esse padrão mental despenca, o que é natural, esse hálito mental torna-se agradável ao obsessor. E ali ele faz uma acoplagem, alimentando aquelas ideias, nutrindo, para que ela não volte a transformar o campo mental e ele possa ter ação. Assim, nós vemos que a cura para qualquer problema de ordem mediúnica está na mudança do pensamento, que vai gerar um hálito mental diferente da proposta que o obsessor precisa e vai magneticamente romper este elo que está dando a ele campo no nosso pensamento. Continua dizendo para nós Albério: cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência envolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Então ele está falando para nós, para que haja algum tipo de trabalho é necessário uma lei do equilíbrio. Imagina se no nosso sistema solar nós tivéssemos cada planeta girando da forma que quisesse e na proximidade ou distância do Sol que quisesse. Não haveria equilíbrio, haveria choque entre órbitas, e se um desses planetas
alterar a sua órbita, ele está alterando todo o universo, porque há um equilíbrio universal estudado por Isaac Newton. Cada planeta influencia e é influenciado a tal ponto para que o universo viva dentro de um equilíbrio muito grande. Pensamento do Criador. Então, quando nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, pergunta de número 1, a inteligência suprema, causa primária de tudo, a gente entende dentro de uma proposta dessa. Porque se o pensamento de Deus em algum momento não fosse supremo, o universo degradaria. Se em algum momento o pensamento dele oscilasse, tudo que nós temos de criação entraria em caos. E isso serve muito para a nossa fé. Quantas pessoas que estão vendo aí uma realidade que nós estamos atravessando, de pandemia, de corrupção, de brigas de interesses diversos, a gente desacreditasse em Deus. Não, Ele tem a ciência profunda de tudo isso e está no comando. Nós estamos numa tempestade? Claro. Natural para um mundo que quer progredir, que precisa progredir, que tem na sua essência o progresso. Mas nós estamos na tempestade. Mas nessa tempestade, no leme desse barco, tem alguém que é perito, que é alguém que tem conhecimento extremo daquilo que está fazendo, que não deixa que nenhum planeta se perca. Quanto mais um povo, quanto mais uma pessoa. A nossa fé precisa encontrar Deus e substituir a palavra Deus por sabedoria divina, por inteligência suprema. Se toda vez que eu pensar em Deus, eu pensar em inteligência suprema, a gente começa a expandir a consciência. Como é que Deus permite? Não, como a inteligência suprema permite. E se a inteligência suprema permite, não seria eu, inteligência extremamente relativa, a questionar. Aí nós começamos a compreender. E ele ainda coloca para nós, né? Sem ultrapassar linhas de gravitação que lhe dizem respeito, e cada consciência, e cada mente, e cada ser envolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Então, cada componente de um trabalho mediúnico está naquele grupo espiritual, sem desobedecer leis de equilíbrio, sem ultrapassar linhas de gravitação. Cada um tem que saber o que precisa fazer, como tem que fazer, de que forma vai agir, para que este equilíbrio proporcione trabalho. Caso contrário, degradação. Quando eu não sei o que eu tenho que fazer a nível de equilíbrio, quais são os limites que eu não posso ultrapassar, eu coloco em risco todo o trabalho da espiritualidade. Palavras de Albério. Para não falar que a gente é um personalismo, não. Está aqui no estudo. Nós estamos trazendo o estudo para a nossa realidade. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrado um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Então, o que ele está falando para nós? Nós somos um vastíssimo conjunto de inteligências. Nós temos um vastíssimo conjunto de vocações, sintonizados no mesmo padrão vibratório de percepção, todos na mesma faixa da encarnação. Mas nem todos os encarnados estão no mesmo nível espiritual. São vastíssimos conjuntos dentro desse nível. Eles estão sintonizados no mesmo padrão vibratório. Então você tem isso, a característica de planeta de prova e expiação. Espíritos evoluídos, espíritos intermediários, espíritos atrasados, espíritos indiferentes, espíritos acomodados, espíritos preguiçosos, todos no mesmo padrão vibratório de percepção. São todos no mesmo barco, mas numa vastíssima variedade de inteligências.
Existem aqueles que começam a despertar, a deixar o seu primarismo para trás e acender uma proposta espiritual edificante, como aqueles que foram assistir essa palestra no mundo espiritual. Palestras como essa de Albério são comuns. Há no mundo espiritual, no Ministério das Comunicações e outros, uma série de cursos que nós, estando encarnados, podemos participar. Mas nem sempre nós deixamos que o nosso primarismo nos faculte essa antecipação da vida espiritual consciente. Nós não deixamos que os valores espirituais preponderem sobre os valores materiais. E aí ficamos presos nas nossas concepções, nos nossos pequenos valores materiais, mundanos, temporários, nas nossas preocupações fúteis, na nossa incredulidade, na nossa incerteza, acreditando naquelas filosofias tão comuns que o senso comum divulga. O mundo não tem jeito, está tudo perdido, não existem pessoas boas, e vamos nos mantendo cada vez mais próximo do ponto de partida do que da meta. A espiritualidade, através da palestra de Albério, está falando para nós precisamos de pessoas que rompam essa crisálida, que deixem de arrastar pela terra como os vermes, como as víboras, e comecem a andar, e comecem a aspirar um dia poder voar e alcançar a magnitude do pensamento divino. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos por enquanto simplesmente as expressões da vida a que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. E aí ele está fazendo um panorama não só da Terra, mas também de todo o universo. Nós temos aí essa imagem da tela cósmica, que é uma foto tirada pelo telescópio Hubble, e aí nós vemos diversas galáxias. Só na nossa nós temos uma infinidade de sóis, de mundos que giram em torno, que fazem parte da família, da nossa família. São nossos irmãos que estão espalhados pelo universo. E nós não temos contato porque nós ainda estamos vivendo em torno do nosso próprio interesse. Nós não temos contato nem com a espiritualidade mais avançada do nosso planeta. Olha como é que ele nos chama a atenção. A gente acorda, compondo assim apenas humilde família, pequena família, num concerto da vida cósmica, onde cada mundo, diz Albério, guarda somente determinada família. Se você juntar tudo isso, você tem a visão do todo. Então nós conhecemos por enquanto as expressões da vida que nos falam mais de perto. Só que a gente precisa começar a subir degraus. Ele coloca limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Precisamos começar a subir, a nos esforçar, principalmente se temos algum tipo de vontade de trabalhar no meio espírita. Aí que a gente precisa se aprimorar, expandir, entender, estudar, questionar, conviver com ondas mentais superiores. Isso nos tem feito muita falta. E é isso que essa palestra, já de mais de 70 anos, vem nos chamar a atenção. Dependendo dos vossos semelhantes, dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que deslocam no espaço, influenciada pelos astros que nos cercam, agimos e reagimos, uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando
alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação do nosso próprio destino. E aqui Albério vai bem profundo. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se desenvolvem no espaço, influenciados pelos astros que os cercam. Todos nós influenciamos uns aos outros. Todos. Indiscutível. Quanto mais projeção, maior a responsabilidade de influenciação. Imagina, por exemplo, se nós temos algum tipo de pessoa que se destaca, que é conhecida por uma grande parcela da população. Qualquer ato dela influencia, como se fala hoje nas redes sociais, os seus seguidores. Influenciam, seja na moda, na escolha, numa atitude, numa postura. Alguém que vem, por exemplo, num meio de comunicação e dá uma notícia. Essa notícia influencia todos aqueles que escutam, porque criam nessas pessoas reflexões. Reflexões são pensamentos. Esses pensamentos que foram gerados através de um ato, eles vão criar energias em torno de si. Essas energias podem ser alimentadas, como podem ser supridas por outras reflexões que venham a substituir as primeiras. Então vamos tirar, por exemplo, um filme que a gente vem assistir. Esse filme ele tem a chamada proposta de conteúdo, que é o roteiro que gerou aquele filme. Aquela proposta de conteúdo, aquele roteiro, ele influencia uma série de pessoas a agirem de tal forma. Ele banaliza a violência, ele estimula a posse de armas, ele estimula a justiça com as próprias mãos. Esse comportamento que nós passamos a ter, ele é responsável e responsabiliza aqueles que geram. Nós vamos encontrar isso na questão 642 do Livro dos Espíritos, quando diz que nós somos responsáveis pelo mal que surge do bem que deixou de ser feito. Então, quando nós temos alguém que influencia uma série de pessoas através da sua posição, todas as reflexões e atitudes que essas pessoas tomam são originadas pela sua postura inicial. Se essa postura foi um bem que deixou de ser feito, o mal que gera é responsabilidade nossa. E nós não saímos desse mundo, palavra de Jesus, sem pagar centil por centil. Por isso que nós agimos e reagimos uns sobre os outros. Imagine então agora a pessoa que se diz religioso, seja ela de qualquer agremiação que seja, ela passa a ser uma referência. E a partir do momento que ela passa a ser essa referência, tudo aquilo que ela faz leva o nome da fé que ela professa. Por isso a importância de não sermos religiosos da boca para fora. Que seja da boca para dentro. Que ninguém nem saiba a nossa religião, mas veja em nós a atitude de um cristão. Aí nós estamos influenciando, agindo e reagindo uns sobre os outros, gerando energias mentais superiores. Por isso os bons exemplos são importantes. E da mesma forma os maus exemplos contaminam. Quantas vezes nós vemos que depois de um suicídio num lugar pequeno, geram-se outros, porque aquele exemplo negativo acaba contaminando mentes que já estão atormentadas, que já não encontram nenhum tipo de caminho na própria vida e acabam descendo ao grau do sofrimento maior. Vós sois deuses, palavras do Cristo. E é importante nós pensarmos em cada questão desse parágrafo. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos se deslocam no espaço, influenciado pelos astros que os cercam, nós também agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando
e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação do nosso destino. Quando nós pensamos, criamos o nosso destino. Quando fazemos alguém pensar, influenciamos o destino dos outros. Quando fazemos uma multidão pensar, influenciamos o destino de todos. Quando somos bons exemplos, arrastamos uma multidão. Como somos maus exemplos, quando somos péssimos exemplos, arrastamos toda uma multidão. Nós vamos parar por aqui hoje. Estamos na metade ainda da palestra de Albério, mas temos um grande material de reflexão. Principalmente esse último parágrafo, onde ele coloca para nós responsabilidade, acima de tudo. É o momento da gente elevar o nosso pensamento a Deus e ver diante dos quadros sociais que são nos colocados, sejam eles através da política, através da doença, através do profissionalismo, através da nossa fé. Qual exemplo estamos dando, Senhor? De que forma estamos influenciando aqueles que estão mais próximos de nós? Que tipo de influência somos? Será que a doutrina espírita já nos faz uma pessoa melhor? Ou ainda é apenas uma estrela inalcançada e nós, sem esforço nenhum de buscar, continuamos apenas admirando? Permita, Senhor Jesus, que nessa semana possamos meditar sobre essas propostas profundas e buscar elevar a nossa alma a podermos participar de atividades espirituais tão grandiosas como essas que são feitas e abrem oportunidade aos espíritos encarnados de buscarem uma renovação das suas próprias ideias, conceitos e paradigmas, clareando o seu pensamento e direcionando-os para uma vida maior. Seja para nós, Senhor, a luz de nossa vida, o exemplo e o único modelo que é modelador. Abençoe a cada um de nós, abençoe a todos que estão doentes, que estão passando pela desencarnação coletiva que a pandemia causa. Nós sabemos, Senhor, tudo tem um porquê. Que sejam pessoas que aceitem essa passagem como uma oportunidade de valorizar a vida e de aproveitá-la cada vez mais, buscando os valores espirituais acima de tudo. Muito obrigado, Senhor, por esta reflexão, por esta tarde e noite de estudo. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos que permaneceram conosco. Na próxima semana estaremos novamente dando sequência ao capítulo 1 dessa obra fantástica nos domínios de mediunidade. Até lá.